Bem-vindos de volta à nossa continuação aqui do curso de XHTML. Pessoal, espero que vocês tenham navegado um pouco aqui pelo site da W3 Schools, né? Pelo site da W3C, para conhecer um pouco mais sobre os padrões da web, ou seja, as web standards, né? E vamos continuar aqui agora falando sobre os doctypes, né? Vamos clicar aqui em XHTML e vamos entrar aqui em DTD. O que acontece, pessoal? Aqui no site da W3 Schools, ele fala uma coisa importante aqui para a gente, né? Até o momento, a gente tinha visto, né, como sendo estrutura básica do nosso HTML, as tags HTML, head, title, body, né, e os fechamentos. Agora, nós temos uma surpresa quando estamos entrando aqui, né, na nossa área de XHTML, porque nesta área de DTD, ele fala o seguinte para a gente. O exemplo mínimo de XHTML, de um documento XHTML, é exatamente esse daqui. Ou seja, além daquela estrutura básica que nós havíamos estudado, ele colocou um tal de doctype aqui para a gente, né? O que é esse doctype? Logo no início ele está falando o seguinte aqui, ó, a tag doctype é obrigatória, is mandatory, tá? Então vamos lá. Esse doctype, né, para que serve esse negócio? Né? Ele é o conjunto de definições para o tipo de documento que a gente está construindo, que é o XHTML. Doctype, né, ele, na verdade, a gente vai estar informando quais são as regras que eu vou estar utilizando aqui. Isso é uma das coisas. No doctype, a gente vai informar aqui o tipo de documento e quais são as regras para validar esse documento, né? Então, neste doctype, uma das coisas que ele vai informar aqui, ó, é o DTD. DTD significa Document Type Definitions. Traduzindo para o português aqui, as definições para o tipo do documento, tá? Então, esta daqui é uma das grandes diferenças entre o XHTML e o HTML, e é obrigatório, tá? E quais são os tipos de doctypes, ou seja, quais são os tipos de validadores que nós temos aqui no nosso HTML, né? Nós temos aqui 3 tipos de validadores. Eu tenho o validador do tipo strict, e aí eu tenho aqui a representação de como vai ser aquela linha de doctype para strict, né? Ele tem aqui um strict.dtd. Pessoal, o que é esse DTD? Esse DTD é um arquivo, onde eu coloco as regras de validação. Se eu pegar esse endereço aqui e colocar na internet, a gente vai encontrar esse arquivo. É como se fosse, por exemplo, um HTML, a gente criou vários arquivos HTML, né? Isso aqui é um arquivo onde a gente vai ter as regras de como construir bem o nosso HTML. E esse strict, ou seja, essas regras de validação, esse doctype do tipo strict, ele é o doctype mais rigoroso do XHTML, tá? E esse doctype ele é indicado para pessoas que usam, né, as folhas de estilo CSS, né, como marcação totalmente independente da apresentação, né? Nesse tipo strict aqui, ele não é permitido, por exemplo, aqueles atributos que eu falei para vocês que são deprecated, ou seja, depreciados, que caíram em desuso. Você tem que construir o seu XHTML perfeitamente, bonitinho, do jeito que manda, né, as normas da W3C. Tá? Então, esse strict aqui é para desenvolvedor profissional. Tá? Se você quer ser realmente um programador de interface, um codificador HTML profissional, então significa que os seus códigos HTML, XHTML, na verdade, estão saindo, seguindo esse padrão aqui. E o transitional? O transitional, ele é, como vocês podem ver aqui em cima, ele é o DTD mais utilizado na web. Aqui, o Most Common DTD. Tá? Por quê? Porque o transitional ele é um pouco mais flexível. Ele permite aqui a utilização de
de tags depreciadas, atributos depreciados. Ele permite que você utilize aqui, por exemplo, atributos que trabalhem com a parte de estilo dentro do seu HTML, né? Ele permite, por exemplo, o strict, ele não permite isso. Ele considera que você está trabalhando com CSS, ou seja, o seu CSS externo, né? Você está seguindo todas as regrinhas ali, você está centralizando o CSS, o seu layout em um arquivo, né? E aqui no Transitional não. Né? Aqui no Transitional ele permite, ele é um pouco mais tranquilo, né, com o desenvolvedor. Então acaba que, como a maioria dos desenvolvedores não é tão rigoroso como vocês aprenderam a ser durante esse curso, então as pessoas acabam adotando esse Transitional. E o Frame Set é um validador para quem está trabalhando com frames. Nós não vimos frames nesse curso por um motivo muito especial. Frames não deve ser utilizado na construção das suas páginas HTML. Tá? Os frames foi uma tecnologia desenvolvida há muito tempo atrás, né, que permitia o seguinte: você tinha condições de colocar no layout da sua página, né, outra página HTML. Né? Isso aí acabava facilitando ali a construção do layout, mas não é uma boa prática, porque a utilização de frames no seu HTML compromete a acessibilidade do seu portal. Então, pessoas que precisam de utilizar recursos para navegar, recursos, por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade visual, ela precisa de um recurso para poder ler, de um leitor de tela ali, para poder navegar no portal. Ele vai ter vários problemas se a página estiver usando frames. Então, no futuro, talvez a gente faça aí uma página, uma aula explicando ali rapidamente, simplesmente a título de curiosidade, como é que funciona os frames. Mas não é uma coisa a ser utilizada. Então, na prática, os dois DTDs, né, XHTML, que são utilizados no mercado são ou strict ou transitional. Tá? E aqui está a representação desses três DTDs. Nós temos aqui a representação do strict, né, do doctype, na verdade, que nós vamos declarar no nosso HTML, strict, transitional e frame set. Lembrando que espero que nenhum aluno desse curso seja pego utilizando um DTD desse aqui, mexendo com frame set. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Como é que a gente utiliza isso daqui? Na aula anterior, nós criamos aqui um HTML. Eu vou copiar este HTML. Esse HTML tinha sido construído inicialmente ali utilizando o Dreamweaver, que é um editor pago aí no mercado, né? E a gente viu que... Opa! Ótimo, né? Eu já criei aqui um arquivo baseado na sugestão aqui do exemplo mais simples aqui de XHTML. Então vamos aqui já partir desse ponto, né? Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui como é que era na aula anterior, aqui na aula 20, né? O nosso Dreamweaver, ele criou aqui o doctype transitional para a gente, né? E botou inclusive aqui o HTML, XML, NS, informando aqui qual o tipo do arquivo. Tá? A gente viu aqui que esse HTML mais simples, sugerido aqui pela W3 Schools, ele contém aqui esse doctype, que é o que nós colocamos aqui. E se você quiser mudar o rigor, né, ou as regras de validação do seu HTML, você vai mudar aqui o seu doctype, tá bom? Então, pessoal, esse é o HTML, é o XHTML mais simples que você pode construir, tá? Então, vamos lá. O que acontece quando a gente abre esse XHTML na nossa página, aqui no nosso browser? Opa, não é o da aula 20 não, aula 21. Vamos editar aqui, aula 21. Vamos aqui criar novamente o nosso HTML, né? Então, vou criar aqui aula 21.html. Vamos abrir aqui esta aula. Então, tá aqui. E vamos copiar aqui esse trecho do HTML mais simples, aliás, do nosso XHTML mais simples. Então, copiei aqui,
Opa, não aqui, né? Vamos editar esta aula e vamos copiar o código aqui. Lembrando de sempre identar aqui o código de vocês para ficar mais fácil a leitura. Então está aqui, estamos utilizando o validador aqui, transitional. Agora o que acontece, pessoal? Quando nós estamos trabalhando aqui no nosso browser, né, ainda assim ele consegue validar se eu fizer alguma coisa errada. Então vamos lá. Eu estou fazendo aqui um HTML típico de pessoas que acham que conhecem HTML e conhecem muito pouco. Então o cara pegou, fez uma tag, né, não fechou, foi no browser, deu F5, né, atualizou, viu que não teve nenhuma alteração, então está funcionando, então está certo. Não, não está certo, né? Mas o browser, o que ele faz? Ele consegue compensar isso, porque ele sabe que, no final das contas, o programador de interface nem sempre passou por um curso como esse aqui da Universidade XTI e aprendeu de verdade como mexer com XHTML. Né? Então ele compensa isso. O browser coloca a tag de fechamento para você, ou seja, ele tem um trabalho extra para isso. Né? Então, se você estiver trabalhando dessa forma, ou seja, construindo HTMLs, né, que não seguem o padrão XHTML e colocando doctype só para fingir que você aprendeu alguma coisa de XHTML, isso aqui não significa nada. Né? Se você é um profissional de XHTML, você vai fazer um código realmente validado por esse DTD. E como é que você faz para validar o seu código? Né? Nas ferramentas, algumas daquelas ferramentas, por exemplo, HTML Toolkit, HTML-Kit, aliás, ele já tem validadores ali online. O Dreamweaver já tem validadores na própria ferramenta. Né? Mas, e se você estiver trabalhando aqui com o Notepad++? Você pode copiar esse código, né? E a gente pode ir lá no site da W3C, né? Lá no w3.org, e vocês vão digitar aqui no início da w3.org, vocês vão remover este HTML e vão escrever aqui validator. Ele vai encaminhar vocês para uma página de validação. Isso aqui é um serviço gratuito, né, para os desenvolvedores profissionais de XHTML poderem validar os seus códigos. Né? Então, aqui você pode validar o código de uma URL, você pode validar subindo um arquivo HTML seu, né? E também você pode colar aqui diretamente o código, o texto do código HTML que você criou. Então, eu coloquei o código aqui e vou checar este código. Vamos validar e ver o que ele fala. Olha aqui. Ele acabou de encontrar 2 erros, né, e 2 warnings, ou seja, duas considerações. Né? Vamos ver que erros são esses. Então, se a gente descer aqui, ele vai estar informando aqui, olha. Está faltando o atributo XMLNS. E você esqueceu de fechar a tag P. Então, que atributo é esse, XMLNS? É aquele atributo que a gente viu ali, ó, no HTML. Então, eu vou colocar aqui, completar o meu HTML, né, com este atributo. Então, vamos lá, HTML, vamos colocar XMLNS, né, e vamos fechar aqui o nosso parágrafo. Ou seja, esse aqui agora é um HTML completo, é um HTML sem erros, né? Então, eu vou passar no validador, ele não vai mais poder encontrar erros aqui, porque agora a gente está totalmente aderente às regras de XHTML. Então, tá aí. O documento foi aprovado, tá aqui, ó, passou, né? E você tem aqui 2 considerações só, mas ele passou, atendeu todas as regras de validação,